Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Telesaúde Goiás. Meu nome é Letícia, sou médica de família e comunidade e hoje eu vou falar para vocês um assunto que eu mesma tive muita dificuldade na época que eu estava estudando o tema tontura, né? Porque quando a gente fala de tontura é um tema extremamente amplo. E hoje eu resolvi falar de uma seção da tontura que é a síndrome vestibular aguda. E principalmente sobre o teste de rins, que são alguns exames físicos que a gente vai fazer no paciente que está com síndrome vestibular aguda, que eu já explico o que é, que vai me falar contra ou a favor de um diagnóstico relativamente tranquilo para um diagnóstico gravíssimo, que é o AVC. Então, vamos lá. A gente, quando vai falar de tontura, e principalmente, né, porque a gente usa tontura, às vezes é um termo ainda mais vago, né, a vertigem, né, que é essa percepção de movimento rotatório. Isso, assim, não é necessário, não é tão importante aquela pergunta que a gente aprende na semiologia, né? Se é você que está rodando ou se é o ambiente que está rodando. Ambas são iguais, assim, falando de nível de raciocínio clínico. Então, vertigem é aquela sensação de que as coisas estão rodando. Por que, né, que a gente fala da vertigem? Porque quando a gente fala em tontura, né, essa sensação de que as coisas estão rodando, ou então é uma sensação estranha na cabeça, tem diversos tipos de diagnóstico, certo? Por exemplo, pode ter uma tontura de origem psicogênica, né? Então, uma ansiedade muito grande pode gerar uma sensação de tontura. Outro diagnóstico por exemplo, a hipotensão ortostática, então é aquele idoso ou diabético que quando vai levantar a pressão abaixa e tem sintomas, né, de lipotímia, pré-síncope, ou então é uma sensação de realmente vertigem, enfim. E essa tontura, ela é dividida de algumas formas, certo? Ela é dividida em contínua ou episódica. O que é isso? Contínua é aquele paciente que ele vai chegar no seu consultório tonto. É aquele paciente que ele tá sentindo a tontura o tempo inteiro. Ele não tem um momento de paz. Ele pode deitar, sentar, ficar em pé. Em todo o momento ele vai sentir tontura. Existe a tontura episódica, que pelo nome já diz, ela vai acontecer só às vezes. Existe também a diferença, a importância de identificar se aquela tontura ela é desengatilhada ou não. Ou seja, se existe a presença de gatilhos ou não. E aqui, exemplos de gatilhos importantes o rodar da cabeça, certo? Isso pensando no principal diagnóstico de vertigem, né, que é a vertigem posicional paroxística benigna,
que o principal gatilho é rodar na cama, é a rotação da cabeça, né? Então a pessoa tem uma tontura episódica, ou seja, só surge às vezes, não é o tempo todo, e ela surge porque tem um gatilho que é o rodar da cabeça. E existe, por exemplo, esse caso aqui, da pessoa que tem uma tontura, onde o gatilho é se levantar, certo? Então, é importante também, na sua anamnese, avaliar a presença ou não de gatilhos. Também é importante saber, isso já falando um pouco mais especificamente de vertigem, né, essa sensação de rotação, a anatomia da tontura. Quais são os órgãos que estão envolvidos, que precisam estar todos funcionando muito bem para que a gente não sinta tontura. Saber também fazer exames físicos, para que a gente possa fazer um tratamento mais específico, voltado para aquele problema. Só porque hoje eu não vou falar de hipotensão postural, eu não vou falar, por exemplo, de VPPB, eu não vou falar de tontura psicogênica, eu não vou falar, por exemplo, da tontura que vem da migrânia, da enxaqueca, porque existe a tontura que vem com a crise de enxaqueca, existe a doença de Meniere, não vou falar delas. Hoje eu vou falar de uma síndrome que é chamada de síndrome vestibular aguda. E para começar, né, vamos relembrar a anatomia. O que é importante? Porque existe a tontura de origem periférica e existe, no caso, a vertigem de origem central. A vertigem de origem periférica, ela vai vir principalmente aqui, ó, do labirinto. No labirinto é a parte, ele vai ficar aqui no ouvido interno, certo? E ele é a parte responsável pelo equilíbrio, a parte periférica responsável pelo equilíbrio. Nele, possui, então ele é composto pelos canais semicirculares, ele também é composto pelo sacro, utrículo, que são órgãos que vão trabalhar juntos para o equilíbrio, e eu já vou dar um zoom aí no labirinto. E também temos, né, alguns problemas surgem da periferia por conta desse nervinho, esse famoso nervo que é o nervo vestíbulo coclear. Então, às vezes pode pegar somente o nervo vestibular, ou às vezes pode pegar o nervo todo, né? Então, aí tendo sintomas auditivos, né? A gente sabe que o labirinto é responsável pelo equilíbrio e a cóclea é o responsável pelo equilíbrio. Pela audição, perdão. Aí, olha só aqui um zoom no labirinto. Vamos continuar falando do labirinto. Existe aqui, então, os canais semicirculares. E aqui existe como se fosse umas barriguinhas, que são essas ampolas. E nessas ampolas existem esses, vou colocar aqui como se fossem esses cílios, que eles são cheios de terminações nervosas. E dentro do canal semicircular tem líquido. Tem um líquido. E aí, quando a gente movimenta a cabeça, esse líquido, ele vai fazer com que então a gente vai chamar ele aqui então de nervo, né? Esse nervo que fica dentro dessa barriguinha, né? Que eu tô falando para vocês. E esse nervo, ele vai balançar o líquido, né? Ele vai empurrar e vai, à medida que esse nervinho, né? É como se fosse um cílio, só que ele tem receptores de estímulo nervoso, né? Ele vai se mexer e vai falar então pra gente, né? Olha, a cabeça tá virada para cá, olha, a Letícia rodou a cabeça para direita. Então ele que vai dar essa noção de posição também da cabeça. E aqui é importante saber dele, principalmente pensando lá naquele diagnóstico de vertigem que eu falei para vocês, que é a VPPB. Não vou entrar muito em detalhes, vou deixar para um próximo episódio. E existe as causas centrais de vertigem. Por exemplo, é importantíssimo
saber que o sinal lá do vestíbulo, ou então o nervo vestíbulo coclear, ele vai chegar lá na medula, no tronco encefálico, e vai entrar vários neurônios aqui vindos para esse núcleo vestibular. E esse núcleo vestibular, ele vai tanto receber sinais do cerebelo, então, ou seja, o cerebelo é extremamente importante para o equilíbrio, e também vai sair de lá e vir estímulos do óculo motor. Tanto é que a gente vai perceber que muito do exame físico de quem tem tontura envolve o olho. Muito, por conta de um reflexo que chama reflexo vestíbulo ocular. Então, eu quero que fique bem claro essa parte aqui também, porque a gente vai examinar bastante o olho do nosso paciente. E aqui entra na síndrome vestibular aguda, que é o grande motivo dessa aula. O que é a síndrome vestibular aguda? É esse paciente aqui, ó. Então, a síndrome vestibular aguda é aquele... Você vai fazer essa pergunta. O paciente, ele vai chegar tonto no seu consultório? Se sim, é porque ele, então, está tendo uma tontura, uma vertigem contínua. Ele não está tendo uma vertigem episódica, né? A vertigem episódica é aquele que ele vai chegar bem no seu consultório e aí ele vai relatar para você os momentos em que ele tem tontura. Não é o caso da síndrome vestibular aguda. A síndrome vestibular aguda é uma vertigem contínua, sem pausa. E dentro dela existem alguns diagnósticos diferenciais. Disparado, o mais comum é a neurite vestibular, ou seja, é a inflamação do nervo vestibular. Disparado. Existe, porém, um diagnóstico muito grave, que é o AVC, da circulação posterior. E eu vou mostrar para vocês a anatomia. Então, e existe um diagnóstico raríssimo, né, que é, na verdade, a gente sempre fala, né, quando o paciente está com tontura, a gente fala, não, fulano tem labirintite, etc. É raríssimo, na verdade, o diagnóstico de labirintite. Inclusive, eu nem vou comentar sobre labirintite hoje com vocês. Eu vou comentar bastante sobre o AVC e a neurite vestibular e, principalmente, o motivo de fazer o RINTS, que é esse exame físico, que é principalmente para esse paciente que chega tonto no seu consultório. Porque esse paciente que tem vertigem contínua, ele tem que sim gerar um baita de um sinal de alerta em você. Porque você tem que se perguntar, ele está tendo um AVC ou não está tendo um AVC? Algumas coisas que ajudam, é claro, né, na anamnese, é se ele possui algum déficit neurológico, outro. Então, por exemplo, ele está com tontura, mas ele também está com uma hemiplegia. Então, ele está com... perdeu a força do braço, perdeu a força da perna, ou então está com dificuldade de conversar. Então, pensar se ele tem mais, por exemplo, um déficit neurológico associado, isso fala muito mais a favor de AVC, certo? Do que neurite. E também ver o perfil de risco cardiovascular. Então, eu tô diante de um paciente que ele é diabético, hipertenso, tabagista, obeso. Esse paciente, a gente sabe que por natureza, ele vai ter muito mais risco de ter um AVC. Então, faz parte também, né, de olhar o paciente como um todo nesse sentido. Então, vamos continuar. Vimos, então, que o paciente tem uma tontura contínua, uma vertigem contínua, e o diagnóstico, então, a gente chama ela de síndrome vestibular aguda, e a gente precisa pensar o seguinte, ele está tendo uma neurite ou ele está tendo um AVC? Vamos supor que seja o caso do paciente ter somente a vertigem e mais nada. Não ter outro déficit neurológico, ele não ficou claro se ele tem algum fator de risco cardiovascular importante, etc. O que é a neurite vestibular? A neurite vestibular é quando o nervo vestibular
Então aqui não é um problema no labirinto. O problema está aqui, ó, no nervinho vestibular. Ele está inflamado. E por ele estar inflamado, o paciente tem constantemente a sensação de vertigem. Por exemplo, lá na VPPB, que o problema é aqui no labirinto, eu vou explicar de maneira muito rápida, né? Os otólitos, então, tem esses corredores, né? Que são esses canais. E tem umas pedrinhas aqui. E elas se movimentam a partir do movimento de rotação da cabeça. Vai ter um mau posicionamento deles. As pedrinhas vão estar fora do lugar. E aí, quando a pessoa só vai sentir tontura quando ela movimentar a cabeça. Porque só assim a pedrinha se movimenta. Se ela fica com a cabeça parada, essa pedrinha vai ficar parada e não vai me gerar a sensação de tontura. Diferente de um nervo inflamado. Um nervo inflamado, ele não é assim. Está inflamado agora, daqui 2 horas ele não vai estar inflamado, daqui mais 2 horas ele vai estar inflamado. Então não é assim, ele é o tempo todo inflamado. Por isso que é uma vertigem contínua, sem pausa. E existe o AVC de circulação posterior. E olha onde que pega. Justamente na região que eu falei para vocês, onde tem o cerebelo, que a gente viu que é responsável e muito por a sensação de equilíbrio, e também a gente tem aqui, ó, o núcleo vestibular, certo? Então, esse AVC mimetiza, ou seja, faz sintoma parecido com a neurite vestibular. E a labirintite é essa inflamação do labirinto, né? Então, veja que não tem nada a ver com a neurite vestibular. A labirintite, então, é super rara e eu não vou conversar sobre ela hoje, eu vou conversar mais sobre os dois mais comuns. Uma coisa que eu preciso falar é que a prevalência, né? Então, quando eu estou diante de uma vertigem, a prevalência de ser AVC ou ser neurite, a diferença é gritante. É muito raro ser AVC. E eu quero que isso esteja na mente de vocês, porque o teste de Hintz, ele é muito bom para excluir AVC. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que se o Hintz vem e exclui AVC, eu já estou diante, então, de uma pessoa que é muito raro a porcentagem, a chance de ser AVC. E eu pego e faço um teste que joga uma coisa que já é rara para ser praticamente impossível. Então, o teste de Hintz, ele é muito bom para excluir AVC. E eu vou falar o motivo dele agora. Então, vamos pegar a situação de um paciente que chega com tontura contínua no seu consultório, não tem mais nenhum outro sintoma além da tontura. E você tem que decidir se aquele paciente ele está com AVC ou não está com AVC. E aqui entra uma grande assim, justificativa para a existência do Hintz, que é o seguinte: quando a gente desconfia de um AVC de circulação posterior, o exame de escolha é a ressonância magnética. Mas olha essa frase: o AVC de circulação posterior pode ser muito pequeno para ser detectado na ressonância magnética nas primeiras 24 a 48 horas após o início do quadro. Então, o que isso quer dizer? Que o paciente pode chegar com uma tontura contínua no meu consultório, eu faço a ressonância e ela vir normal. E mesmo assim o paciente está tendo AVC. Então, tá vendo que aqui ganha uma proporção assim extremamente importante para o Hintz. Então, aqui entra a grande motivação do Hintz existir. E aqui está escrito o que eu vinha falando para vocês, que é o seguinte: um Hintz negativo para AVC é altamente acurado. Tem um likelihood ratio, ou seja, uma razão de verossimilhança, de 0,02, ou seja, ela joga a probabilidade lá para baixo, permitindo que o profissional de saúde descarte a emergência neurológica com confiança clínica superior à imagem precoce. O que ele está querendo dizer?
Ele está querendo dizer que o HINTS é tão eficiente que ele, se ele vier negativo, então você faz todos os testes de HINTS no seu exame físico, ele é muito melhor para descartar, então ele é tão acurado que ele é melhor para descartar do que uma ressonância feita precocemente. Porque a gente sabe que às vezes o AVC pode ser tão pequeno que vem normal a imagem. E aí, é claro, eu tenho que fazer um grande de um parênteses aqui, né? O HINTS, ele é profissional dependente, certo? Eu vou mostrar aqui alguns vídeos, né, das manobras que são feitas. Então, assim, tem que ter um HINTS, fazer um HINTS, e tem que ter uma certa segurança no seu próprio exame físico. Porque eu estou fazendo uma baita de uma propaganda para o HINTS, mas é claro que tem que ser na mão de um profissional que sente segurança em fazer essa manobra e sente segurança no resultado que ele obteve. Então, não, eu fiz o HINTS, eu tenho segurança que deu negativo. Então, eu vou tratar esse paciente como neurite vestibular, por exemplo, certo? E aí, o HINTS, ele é um acrônimo. HI é de Head Impulse Test. Então, a gente vai fazer um teste onde eu vou movimentar rapidamente a cabeça desse paciente e eu vou observar, né? Por isso que eu coloquei esse emoji aqui, o olho do paciente. Certo? E você vai perceber que o HINTS envolve, o resultado do HINTS envolve completamente o olho. Eu vou olhar só para o olho do paciente. O EIN é de nistagmo, então eu vou olhar se eu vou pedir para o paciente olhar para a direita, vou pedir para o paciente olhar para a esquerda e vou observar. O NICI, eu vou produzir nistagmo e também, às vezes, o nistagmo é inclusive espontâneo, tá certo? Então, ele não surge à medida que eu faço alguma manobra, ele vem já para mim com o nistagmo. E esse Test of Skill, que também é de observar o olho. Ou seja, o HINTS são manobras no exame físico que eu vou fazer para avaliar a resposta ocular. E isso vai explicar lá atrás, quando eu falei que o olho, ele vai mandar, né? Existe o reflexo vestíbulo ocular, que faz parte, sim, de equilíbrio. Então, o desequilíbrio, ele dá muita manifestação ocular. E quando eu falo desequilíbrio, nessa via que envolve labirinto, nervo vestibular, cerebelo, o núcleo vestibular e os olhos, certo? O que é o Head Impulse Test, né? Então, aqui eu tirei essa imagem do UpToDate. Eu vou, então, fazer um movimento ocular. Então, eu vou pegar a cabeça do paciente, certo? Ele vai estar virado para mim, com o rosto virado para mim. E eu vou movimentar a cabeça dele. E eu vou pedir para ele sempre fixar o olho em um ponto fixo. Então, eu vou falar, às vezes pode ser o meu nariz. Então, o que acontece? Vamos supor que eu estou atendendo o seu Francisco. Seu Francisco, eu vou movimentar a sua cabeça para lá e para cá, e eu quero que o senhor não tire o olho do meu nariz. Esse aqui que é a proposta, né, do HINTS. Só que olha só, geralmente esse movimento da cabeça, ele não é lento. Ele tem que ser um pouco rápido. Então, eu estou aqui movimentando a cabeça e de uma vez eu vou fazer um movimento rápido. E aí, quando é que o HINTS vai dar anormal? Quando ele tem um reflexo de sacada. O que é isso? Eu movimento rapidamente a cabeça desse paciente e o paciente ele perde o foco por exemplo, do meu nariz. Mas aí ele rapidamente corrige. Ele rapidamente corrige a visão e volta o olhar para o foco. Isso é anormal, só porque aí está em uma pegadinha. Anormal fala a favor de neurite e não de AVC. A pessoa que tem AVC, o HINTS aqui, o Head Impulse, é normal. Então,
um Head Impulse Test normal fala a favor de AVC. Ou seja, a pessoa não vai ter essa sacada. E eu vou mostrar para você, olha aqui essa imagem também, né, do UpToDate. Então, eu peguei a imagem aqui dessa pessoa, vamos falar da neurite vestibular, que é quando dá anormal, certo? Então, aqui é o teste anormal. Eu movimentei a cabeça. Aí, ao invés dessa paciente fixar num ponto, ela olha para o lado. E só depois ela corrige e olha para o ponto fixo. Já quando a pessoa está tendo um AVC, ela não tem alteração nesse exame. Você vira a cabeça dela e olha o olhar dela. Continua mantido no ponto que você pediu para fixar. Então essa é uma, entre aspas, pegadinha da manobra de Head Impulse. E aí eu trouxe aqui para vocês verem um exame de Head Impulse Test. Então vamos dar uma olhada. Olha só. O paciente, olha só de novo, teve a sacada. Esse exame aqui, ele é um exame anormal. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu quero que vocês notem o olhar dessa paciente. Então, ele não avisa quando ele vai fazer o movimento. Ele vai movimentar rapidamente. Na hora que ele vai movimentar, ela olha para cá e depois que ela corrige o olhar. Vamos ver de novo, então. Primeiro ele colocou para a esquerda, né? Agora ele vai jogar para lá, viu? Olha só. Então, aí, ó, de maneira lenta. Vou explicar o vídeo de novo, porque isso tem que ficar muito claro. Primeiro, ele pega a cabeça e joga para um lado a cabeça. E ela não tem alteração, fica completamente normal. Ela consegue, ele faz o movimento e ela mantém o olhar fixo. Porém, aí ele vai fazer o teste para o outro lado. Só que quando ele faz o teste para o outro lado, ela olha para o lado e depois olha para o centro. Vamos ver de novo. A primeira vez que ele faz, dá normal. Olha só. Normal. Fixou. Agora, anormal. Perfeito? De novo, anormal. Isso daqui ainda fala a favor de neurite vestibular. Porque a neurite vestibular ela não vai dar inflamada nos dois ouvidos ao mesmo tempo, certo? E vai dar inflamado em um lado só. Então, é normal realmente, na manobra de Hintz alterada, que fala a favor de neurite vestibular, dar anormal só em um lado, certo? Espero que tenha ficado claro aqui, então, para vocês. Nistagmo, que é a segunda letra, aqui no caso a terceira letra, mas o segundo teste do Hintz. Pode ser que seja um nistagmo espontâneo, mas a manobra aqui envolve você pedir para o paciente olhar para a direita e olhar para a esquerda. Então, é esse o teste. É muito fácil, certo? Um teste super tranquilo. Então, você vai pedir para o paciente manter o olhar para o... E é um olhar extremamente à direita. Então, ele vai olhar muito para a direita e vai olhar muito para a esquerda, certo? Quando é bom, quando é ruim, né? Geralmente, quando tem um problema de AVC, essa pessoa, ela mantém... ela faz nistagmo para os dois lados da mesma intensidade. Então, esse daqui seria a favor do AVC. Olha só. Quando eu olho para a esquerda, bate para a esquerda. Quando eu olho para a direita, bate para a direita. Certo? Agora, esse daqui, veja só, né? Novamente unidirecional. Fala a favor de neurite vestibular. Como assim, Letícia? Quando eu olho para a esquerda, bate para a esquerda. Para a direita, né? Quando eu olho aqui, é porque está invertido. Mas quando eu peço para o paciente olhar para o sentido oposto, olha a setinha aqui diferente, ó. A setinha diferente.
bate sempre para um lado. Sempre para um lado. Remains the same, ou seja, mantém a mesma batida. Então, novamente, vamos supor que temos o meu olho aqui, né? A minha íris, né? Então, quando eu peço para o paciente olhar se eu estou suspeitando de AVC, para a extrema direita, vai bater para cá, sempre para cá. Quando eu pedir para ele olhar para a extrema esquerda, vai bater sempre para cá, para o lado esquerdo. Já na neurite, eu peço para olhar para o lado direito, vai bater é discreto, tá? Não é uma coisa exagerada, mas vai bater com mais força para cá. Quando eu peço para olhar para a esquerda, vai continuar batendo, mesmo eu olhando para a esquerda, vai continuar batendo mais para um lado só. E aqui eu trouxe para vocês um HINTS alterado, certo? Vamos olhar então. Olha só. Perdão, esse aqui é um HINTS normal. Olha só o seguinte. Esse aqui é um HINTS normal. Vai bater sempre mais pro lado de cá. Quando ela olhar para cá, vai continuar batendo mais para cá. Veja bem. Batendo com força para cá. Se tivesse positivo, iria bater com força para cá também. E não. Quando ela olha para esse lado de cá, bate mais para cá. Certo? Igual eu falei para vocês, é uma coisa que não é uma coisa óbvia, é uma coisa que é discreta, certo? E agora esse test of skill, que é o último exame, certo? Ele também não é um exame difícil de ser feito. Você vai tampar aqui um olho e vai observar esse olho de cá e depois vai tampar o outro olho, né? Então, vamos supor, você tampa o olho direito do paciente, depois rapidamente passa para o esquerdo e você vai observar o olho que você abandonou. Então, por exemplo, no caso aqui, eu comecei tampando esse olho de cá. Quando eu movimentar para o olho oposto, é esse olho aqui que eu tenho que observar. E assim, a mesma coisa quando eu voltar a tampar o primeiro olho. É esse olho daqui que eu tenho que observar. Esse aqui fala a favor de AVC. O que é o teste de skill? É quando quando eu passo, por exemplo, ó, esse aqui está tampado. Quando eu passo para cá, eu observo o que eu estava tampando. Ele vai ter uma correção de altura. Ele vai ter uma correção de altura, certo? Olha só. Então, ele vai movimentar-se, seja na vertical ou na diagonal. Um olho que corrige a altura é um olho que fala a favor de AVC. Um olho que mantém na mesma altura, então você tampa de cá, e ele mantém na mesma altura, né? Ele fala a favor de neurite vestibular. E aqui temos um exame aqui alterado. Olha só. Olha aqui, o movimento diagonal, né? Claramente aqui um movimento diagonal. Presta atenção de novo. Opa, vamos voltar. Olha só a correção, certo? Dá para perceber o movimento da diagonal. Isso é um HINTS que fala a favor de AVC, certo? Então, aqui é só para o último slide para a gente revisar. Paciente chegou com uma tontura contínua, o diagnóstico sindrômico é síndrome vestibular aguda. E aí já tem que abrir o alerta. Procura outras pistas de AVC. Sempre pensando em AVC primeiro, porque o papel do médico é sempre excluir a causa mais grave primeiro, certo? Mesmo sendo rara, tem que excluir AVC, certo? E aí, os principais diagnósticos são neurite vestibular e AVC de circulação posterior. E sabendo que a ressonância magnética de circulação posterior às vezes não é tão boa nas primeiras 24, 48 horas, se você se sente confortável, faça o exame de HINTS. E lembrando que ele envolve demais
olhar o olho do paciente, certo? Na neurite vestibular, claro, se for AVC, o manejo é de AVC. Se for neurite, eu não vou falar de tratamento aqui, eu queria falar mais sobre a manobra. Mas a neurite vestibular, por ser mais comum, vai ter um manejo sintomático, né? Então, até passar essa inflamação do nervo, certo? E também envolve, às vezes, como se fosse uma fisioterapia, que é uma recuperação funcional aí dessa capacidade funcional do nervo, que a gente vai chamar aí de compensação vestibular central. Bom, é isso, eu agradeço e até a próxima aula.